Hoje a live vai ser assim, mesmo que estiver travando, porque é uma live teste. Porque a gente tá testando as coisas aqui do OBS, porque pra mim é tudo novidade. Porque eu não tinha OBS antes, eu fazia live com outro aplicativo. E como eu disse, estávamos lendo ontem Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo 8. E esse outro aplicativo que eu utilizava travou minha câmera. Não queria deixar eu ligar a câmera. Toda hora fica caindo minha câmera. E isso estava me irritando. Eu falei, quer saber? Vamos pro OBS. Vamos tentar o OBS. E é isso. Então hoje, agora, a gente vai continuar a leitura do capítulo 8 do Harry Potter e o Cálice de Fogo. O áudio tá bom, assistente? Então, beleza. É que eu fechei o navegador também. Fechei todas as abas do navegador. Tipo, tinha uma aba aberta no navegador. Você é burra, tem 2 GB de. Mas o outro eu ficava com o navegador aberto e rodava normal. Enfim. Vamos lá. A gente tinha parado na parte em que o Lúcio, o Draco e a esposa do Lúcio tinham acabado de chegar na arquibancada do estádio da... Ixi, qual que era o nome do negócio? A Copa Mundial lá, de quadribol. Enfim. Harry Potter e Draco Malfoy eram inimigos desde a primeira viagem de trem para Hogwarts. Um garoto de rosto fino e cabelos muito louros. Draco se parecia muito com o pai. A mãe também era loura, alta e magra, e até seria bonita se não carregasse no rosto uma expressão que sugeria que estava sentindo um mau cheiro bem debaixo do nariz. Ah, Fudge, disse o Sr. Malfoy, estendendo a mão para o ministro da magia, ao chegar mais próximo. Como vai? Acho que você não conhece minha mulher, Narcisa? Nem o nosso filho, Draco? Como estão? Disse Fudge sorrindo e se curvando para a Sra. Malfoy. E me permitam apresentar a vocês o Sr. Oblansky. Obalonsky, senhor. Bem, o Ministério da Magia na Bulgária. O Ministro da Magia na Bulgária. E de qualquer modo ele não consegue entender nenhuma palavra do que estou dizendo, portanto não faz diferença. E vejamos quem mais. Você conhece Arthur Weasley, imagino. Foi um momento tenso. O Sr. Weasley e o Sr. Malfoy se entreolharam e Harry se lembrou nitidamente da última vez que haviam se encontrado. Fora na livraria Floreios e Borrões, e os dois tinham partido para uma briga. Os olhos do Sr. Malfoy frios e cinzentos examinaram o Sr. Weasley depois da fila em que ele estava. Meu Deus, Arthur, disse ele baixinho, o que foi que você precisou vender para comprar lugares no camarote de honra? Com certeza sua casa não teria rendido tudo isso, não? Ai, que babaca, olha, só dá vontade de dar uns na cara dele. Fudge, que não estava prestando atenção, comentou. Lúcio acabou de fazer uma generosa contribuição para o Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos e está aqui como meu convidado. Que bom, disse o Sr. Weasley com um sorriso muito forçado. Os olhos do Sr. Malfoy se voltaram para Hermione, que corou de leve, mas retribuiu seu olhar com determinação. Harry sabia exatamente o que estava fazendo os lábios do Sr. Malfoy se crisparem. Os Malfoy se orgulhavam de ter o sangue puro. Em outras palavras, consideravam qualquer pessoa que descendesse de trouxas como Hermione de gente de segunda classe. No entanto, sob o olhar do ministro da magia, o Sr. Malfoy não se atrevia a dizer nada. Acenou a cabeça com desdém para o Sr. Weasley e continuou a avançar em direção aos lugares vazios. Draco lançou a Harry, Rony e Hermione um olhar de desprezo, depois se sentou entre a mãe e o pai. Babacas nojentos, murmurou Rony, quando ele, Harry e Hermione tornaram a se virar para o campo. No momento seguinte, Ludo Bagman adentrou o camarote de honra. Todos prontos? Perguntou ele, o rosto redondo e excitado brilhando como um queijo holandês. Ministro, podemos começar? Quando você quiser, Ludo, disse Fudge descontraído. Ludo puxou a varinha, apontou-a para a própria garganta, disse Sonoros. E então, sobrepondo-se à zoeira que agora enchia o estádio lotado, falou. Sua voz reboou ecoando em cada canto das arquibancadas. Senhoras e senhores, bem-vindos! Bem-vindos à final da 422ª Copa Mundial de Quadribol. Os espectadores gritaram e bateram palmas, milhares de bandeiras se agitaram, somando seus desafinados hinos nacionais, a barulheira geral. O grande quadro negro defronte apagou a última mensagem. Feijõezinhas de todos os sabores, Beto Boots. Um risco a cada dentada.
Oi, Lilian, tudo bom? E passou a informar Bulgária 0, Irlanda 0. E agora, sem mais demora, vamos apresentar os mascotes do time búlgaro. O lado direito das arquibancadas, que era uma massa compacta e vermelha, berrou manifestando sua aprovação. O que será que eles trouxeram? Comentou o Sr. Weasley, curvando-se para a frente na cadeira. Ahá! Ele de repente tirou os óculos e limpou depressa nas vestes. Vilas! Que são Mas sem vilas deslizaram pelo campo e a pergunta de Harry ficou respondida. Vilas eram mulheres. As mulheres mais belas que Harry já vira. Só que não podiam ser humanas. Isso deixou Harry intrigado por alguns momentos, tentando adivinhar o que poderiam ser exatamente. Se é que faria a pele delas refulgirem como o luar, ou os cabelos louro-prateados se abrirem em leque para trás sem haver vento. Mas então a música começou a tocar e Harry parou de se preocupar se elas seriam ou não humanas. Na realidade, parou de se preocupar com tudo. As vilas começaram a dançar e a cabeça de Harry ficou completamente e bem-aventuradamente vazia. Tudo o que importava no mundo era continuar a assistir às vilas. Porque, se elas parassem de dançar, coisas terríveis iriam acontecer. E enquanto as vilas dançavam cada vez mais rapidamente, pensamentos incompletos e delirantes começaram a se formar na mente atordoada de Harry. Ele queria fazer uma coisa bem impressionante naquele momento. Atirar-se do camarote para o estádio lhe pareceu uma boa ideia, mas seria suficiente? Harry, que é que você está fazendo? Ele ouviu lá longe a voz de Hermione. A música parou, Harry piscou os olhos, ele estava em pé e tinha uma das pernas passada por cima da borda do camarote. Ao lado dele, Rony estava paralisado numa posição que dava a impressão de que ia saltar de um trampolim. Gritos indignados começaram a encher o estádio. A multidão não queria que as vilas se retirassem. Harry concordava. Ele iria, é claro, torcer pela Bulgária. E se perguntou, meio vagamente, por que estava usando um grande trevo verde preso ao peito. Entre mentes, Rony distraidamente despetalava os trevos do chapéu. O Sr. Weasley, sorrindo, curvou-se para Rony e tirou os chapéus das mãos do filho. Você vai querer isso depois, disse ele. Depois que a Irlanda disser a que veio. Oh, caramba. Uhum. Exclamou Rony, fixando boquiaberto as vilas que agora estavam enfileiradas a um lado do campo. Hermione deu um muxoxo alto, esticou o braço e puxou Harry de volta à cadeira dele. Francamente, exclamou ela. E agora, trovejou Ludo Bagman, por favor, levantem as varinhas bem alto para receber os mascotes do time nacional da Irlanda. No instante seguinte, algo que lembrava um imenso cometa verde e ouro entrou velozmente no estádio, deu uma volta completa, depois se subdividiu em dois cometas menores que se projetaram em direção às balizas. De repente, um arco-íris atravessou o céu do campo, unindo as duas esferas luminosas. A multidão fazia "ah" e "oh", como se presenciasse um espetáculo de fogos de artifício. Depois, o arco-íris foi se dissolvendo e as esferas se aproximaram e se fundiram. Tinham formado um grande trevo refulgente que subiu em direção ao céu e ficou pairando sobre as arquibancadas. Parecia estar deixando cair uma espécie de chuva dourada. Excelente! Berrou Rony quando o trevo sobrevoou o camarote, fazendo chover pesadas moedas de ouro, que ricocheteavam nas cabeças e cadeiras. Apertando os olhos para ver melhor o trevo, Harry percebeu que, na realidade, ele era composto de milhares de homenzinhos barbudos de colete vermelho, cada qual carregando uma minúscula luz ouro e verde. Leprechauns! Exclamou o Sr. Weasley, fazendo-se ouvir em meio ao tumultuoso aplauso dos espectadores, muitos dos quais continuavam a disputar o ouro e a procurá-lo por todo lado em volta e embaixo das cadeiras. Toma aqui, Harry! Gritou Rony feliz, metendo um punhado de moedas de ouro na mão do amigo. Pelo unióculo, agora você vai ter que me comprar um presente de Natal, ha! O maior dos trevos se dissolveu e os Leprechauns, que são duendes irlandeses, foram descendo no lado do campo oposto, ao lado das vilas, e se sentaram de pernas cruzadas para assistir a partida. E agora, senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas ao time nacional de quadribol da Bulgária, apresentando, por ordem de entrada, Dimitrov,
Um vulto vermelho montado em uma vassoura que voava tão veloz que parecia um borrão disparou pelo campo, vindo de uma entrada lá embaixo, sob o aplauso frenético dos torcedores da Bulgária. Ivanova! Um segundo jogador de vermelho passou zunindo. Zograf, Levski, Vulkanov, Volkov e Krum! É ele! Berrou Rony, acompanhando o Krum com o onióculo. Harry focalizou rapidamente o dele. Sem morrer, né? Victor Krum era magro, moreno, de pele macilenta, com um narigão adunco e sobrancelhas muito espessas e negras. Lembrava uma ave de rapina grande demais. Era difícil acreditar que tivesse apenas 18 anos. E agora, vamos saudar o time nacional de quadribol da Irlanda! Berrou Bagman, apresentando Connolly, Ryan, Troy, Mullett, Moran, Kigley e Lynch. 7 borrões entraram velozes no campo. Harry girou um pequeno botão lateral no onióculo e reduziu a velocidade da imagem o suficiente para ler Firebolt em cada uma das vassouras e ver os nomes bordados em prata nas costas dos jogadores. E conosco, das terras distantes do Egito, o nosso juiz, o famoso bruxo-presidente da Associação Internacional de Quadribol, Hassan Mustafa. Um bruxo miúdo e magro, completamente careca, mas com uma bigodeira que rivalizava com a do tio Walter, entrou em campo trajando vestes de ouro puro para combinar com o estádio. Um apito de prata saía por baixo dos bigodes, e ele sobraçava de um lado uma grande caixa de madeira e do outro sua vassoura. Harry girou o botão de velocidade do seu onióculo para a posição normal e observou com atenção Mustafa montar a vassoura e abrir a caixa com um pontapé. 4 bolas se projetaram no ar, a goles vermelha, os 2 balaços pretos e Harry o viu por um brevíssimo instante antes que ele desaparecesse de vista. O minúsculo pomalado de ouro. Com um silvo forte e curto do apito, Mustafa saiu pelos ares acompanhando as bolas. Começou a partida! Berrou Bagman. É Mullett, Troy, Moran, Dimitrov, de volta Mullett, Troy, Levinsky, Moran. Era quadribol como Harry nunca vira ninguém jogar antes. Ele apertava o onióculo com tanta força contra os olhos que seus óculos estavam começando a cortar a ponte do nariz. A velocidade dos jogadores era incrível. Os artilheiros jogavam a bola um para o outro tão depressa que Bagman só tinha tempo de identificá-los. Harry tornou a girar o botão do lado direito do onióculo para reduzir a velocidade da imagem. Apertou o botão lance a lance e, na mesma hora, estava assistindo o jogo em câmera lenta, enquanto letras púrpuras passavam brilhando pelas lentes do instrumento, e o rugido da multidão martelava seus tímpanos. Formação de ataque de Househead, leu ele enquanto assistia 3 artilheiros irlandeses voarem juntos, Troy no meio, um pouco à frente de Mullett e Moran, e investirem contra os búlgaros. Manobra de Ploy, leu ele em seguida, quando Troy fingiu que ia subir com a goles, atraindo a artilheira búlgara Ivanova, e deixou cair a bola para Moran, um dos batedores búlgaros. Volkov rebateu violentamente com seu pequeno bastão, um balaço que passava derrubando-o no caminho de Moran. Moran se abaixou para evitar o balaço e soltou a goles, e Levinsky, que voava mais abaixo, apanhou-a. Gol de Troy! Berrou Bagman, e o estádio estremeceu com o rugido dos aplausos e vivas. 10-0 para a Irlanda! Que? Berrou Harry nervoso, observando o campo com o onióculo. Mas Levinsky é que está com a gols. Harry, se você não observar em velocidade normal, vai perder todos os lances, gritou Hermione, que dançava aos pulos, agitando os braços no ar, enquanto Troy dava uma volta no campo para comemorar o gol. Harry espiou depressa por cima do onióculo e viu que os Leprechauns que assistiam ao jogo na extremidade do campo tinham novamente levantado o voo e formavam o grande trevo refulgente. Na outra extremidade, as vilas assistiram à exibição em silêncio. Furioso consigo mesmo, Harry girou o botão de volta à velocidade normal quando o jogo recomeçou. Harry entendia o suficiente de quadribol para saber que os artilheiros irlandeses eram fantásticos. Deslocavam-se em harmonia, parecendo ler o que ia nas mentes uns dos outros. Pela maneira com que se posicionavam, e a roseta no peito de Harry não parava de guinchar o nome deles. Troy, Mullett, Moran. Em 10 minutos a Irlanda marcou mais 2 vezes, elevando sua vantagem para 30-0, e provocando uma onda de gritos e aplausos dos torcedores de verde. A partida se tornou ainda mais rápida, porém mais brutal. Volkov e Vulkanov, os batedores búlgaros, atiravam os balaços com
bastonadas fortíssimas nos artilheiros irlandeses e estavam começando a impedi-los de executar alguns dos seus melhores movimentos. 2 vezes eles foram obrigados a dispersar e então, finalmente, Ivanova conseguiu passar por eles, driblar o goleiro Ryan e marcar o primeiro gol da Bulgária. Dedos nos ouvidos, berrou o Sr. Weasley quando as vilas começaram a dançar comemorando o lance. Harry apertou os olhos também. Queria manter a atenção no jogo. Passados alguns segundos, arriscou uma espiada no campo. As velas haviam parado de dançar e a Bulgária recuperara a posse da Gaules. Dimitrov, Levitsky, Dimitrov, Ivanova, essa não! Berrou Bagman. 100.000 bruxos e bruxas prenderam a respiração quando os 2 apanhadores, Krum e Lynch, mergulharam no meio dos artilheiros tão velozes que pareciam ter pulado sem paraquedas de um avião. Harry acompanhou a descida deles com o onióculo, apurando a vista para procurar o pomo. Eles vão colidir, berrou Hermione ao lado de Harry. Hermione estava parcialmente certa. No último segundo, Victor Krum se recuperou do mergulho e se afastou em círculos. Lynch, no entanto, bateu no chão com um baque surdo que pôde ser ouvido em todo o estádio. Um enorme gemido subiu dos lugares ocupados pelos irlandeses. Idiota! Lamentou o Sr. Weasley. Era uma finta de Krum. Tempo! Berrou Bagman. Os medibruxos vão entrar em campo para examinar Aidan Lynch. Ele está bem, só levou um encontrão, disse Carlinhos, tranquilizando Gina, que estava pendurada por cima da lateral do camarote horrorizada. Isso era, naturalmente, o que Krum pretendera. Harry apertou depressa os botões de repetição e de lance por lance no onióculo, girou o botão de velocidade e tornou a levar o onióculos aos olhos. Ele assistiu a Krum e Lynch mergulharem outra vez em câmera lenta. Finta de Wronski, uma manobra perigosa dos apanhadores, leu Harry na legenda púrpura que passou pelas lentes. O garoto viu o rosto de Krum se contorcer, concentrando-se, quando o apanhador se recuperou do mergulho no último instante, ao mesmo tempo que Lynch se estatelava e compreendeu. Krum não vira pomo algum, estava só obrigando Lynch a imitá-lo. O garoto jamais vira alguém voar daquele jeito. Krum nem parecia estar usando uma vassoura, deslocava-se com tanta facilidade pelos ares que parecia solto, sem peso. Harry tornou a ajustar o onióculo na posição normal e focalizou Krum. O jogador voava em círculos bem acima de Lynch, que agora estava sendo reanimado pelos medibruxos com xícaras de poção. Harry focalizou o rosto de Krum ainda mais de perto e viu seus olhos negros correndo para cá e para lá por todo o campo, 30 metros abaixo. Usava o tempo em que Lynch era reanimado para procurar o pomo sem interferência. Lynch se levantou finalmente sob ruidosos vivas dos torcedores de verde. Montou a Firebolt e deu um impulso para o alto. Sua reanimação parecia ter dado à Irlanda novas esperanças. Quando Mostafa tornou a soar o apito, os artilheiros entraram em ação com uma destreza que não se comparava a nada que Harry tivesse visto até então. Decorridos 15 minutos de velocidade e fúria, a Irlanda acumulara uma vantagem de mais de 10 gols. Agora liderava por 130 pontos a 10 e a partida estava começando a ficar mais desleal. Quando Mullet disparou em direção às balizas mais uma vez, segurando firmemente a Gaules embaixo do braço, o goleiro búlgaro Zograf correu ao encontro da jogadora. O que aconteceu foi tão rápido que Harry não percebeu, mas subiu um grito de raiva da torcida irlandesa e o silvo longo do agudo do apito de Mustafa informou que alguém cometera uma falta. E Mustafa repreende o goleiro búlgaro pelo jogo bruto. Usou os cotovelos, informa Bagman aos espectadores que berram. E, confirmando, é pênalti a favor da Irlanda. Os leprechauns, que haviam levantado voo furiosos como um enxame de marimbondos reluzentes, quando Mullet for atingida, agora corriam a se juntar, formando as palavras ha-ha-ha. As vilas do lado oposto do campo levantaram-se de um salto, sacudiram os cabelos com raiva e recomeçaram a dançar. Como se fossem os garotos Weasley e Harry enfiaram os dedos nos ouvidos, mas Hermione, que não se dera a esse trabalho, logo em seguida puxou Harry pelo braço. O garoto se virou para olhá-la e ela puxou impacientemente os dedos que ele enfiara nos ouvidos. Olha o juiz, disse a garota rindo. Harry olhou para o campo. Hassan Mustafa aterrissara bem diante das velas dançantes e estava agindo de modo realmente estranho. Flexionava os músculos e alisava o bigode muito agitado. Ora, isso não é admissível, disse Ludo Bagman, embora seu tom de voz fosse o de quem estava achando muita graça. Alguém aí, dê um tapa nesse juiz. Um medibruxo entrou correndo em campo, os dedos enfiados nos ouvidos e deu um baita chute nas canelas de Mustafa. O juiz pareceu voltar a si. Harry, que observava outra vez o jogo com o onióculo, viu que Mustafa parecia extremamente constrangido e gritava com as vilas, que tinham parado de dançar e pareciam estar se rebelando. E a não ser que eu muito me engane, Mustafa está de fato tentando despachar os mascotes do time da Bulgária, comentou Bagman. Aí está uma coisa que nunca vimos antes. Ah, isso é capaz de dar confusão.
E deu. Os batedores búlgaros, Volkov e Vulkanov, pousaram ao lado de Mustafa e começaram a discutir furiosamente com o juiz, gesticulando em direção aos leprechauns, que agora formavam alegremente as palavras hi-hi-hi. Mustafa, porém, não se deixou impressionar com a argumentação dos búlgaros, espetou o dedo indicador no nariz, dizendo claramente a eles que voltassem ao ar, e quando os jogadores se recusaram, ele puxou 2 silvos breves no apito. 2 pênaltis a favor da Irlanda, gritou Bagman, ao que a torcida búlgara ululou de raiva. E é melhor Volkov e Vulkanov voltarem a montar as vassouras. É isso aí, e lá vão eles. E Troy toma gols. A partida agora atingiram um nível de ferocidade que ultrapassava tudo que os garotos já tinham visto. Os batedores dos 2 lados jogavam sem piedade, principalmente Volkov e Vulkanov. Pareciam nem ligar se os seus bastões estavam fazendo contato com os balaços ou com gente. Quando os giravam violentamente no ar, Dimitrov disparou um balaço em cima de Moran, que segurava a goles e quase a derrubou da vassoura. Falta! Urraram os torcedores irlandeses em uníssono, todos de pé como uma enorme onda verde. Falta! Ecoou a voz de Ludo Bagman, magicamente ampliada. Dimitrov esfola Moran. O jogador saiu com a intenção de dar um encontrão, e tem que ser outro pênalti. E aí vem o apito. Os leprechauns subiram no ar mais uma vez, e agora formaram uma gigantesca mão que fazia um gesto muito grosseiro para as vilas. Ao verem isso, elas se descontrolaram. Precipitaram-se pelo campo e começaram a atirar algo com o aspecto de bolas de fogo contra os doentes irlandeses. Observando com o unióculo, Harry viu que elas agora não estavam nem remotamente belas. Muito ao contrário, seus ossos começaram a se alongar para formar cabeças de aves com bicos afiados e cruéis, e romperam asas longas e escamosas dos seus ombros. E aí está, rapazes, berrou o Sr. Weasley, se sobrepondo ao tumulto da multidão embaixo. Está aí a razão por que vocês não devem se deixar levar só pelas aparências. Ótima dica, né? Fica a dica. Bruxos do Ministério invadiram o campo para separar as vilas e os leprechauns, mas sem muito sucesso. Entre mentes, a batalha no campo não era nada comparada à que estava ocorrendo no ar. Harry se virava para cá e para lá, espiando pelo onióculo, pois Agolhos trocava de mãos com a velocidade de uma bala. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Mullet, Ivanova, Moran de novo, Moran. É gol de Moran! Mas a gritaria da torcida irlandesa mal conseguia abafar os gritos agudos das vilas. Os estampidos que agora vinham das varinhas dos funcionários do ministério e os berros furiosos dos búlgaros. A partida recomeçou imediatamente. Agora Levski estava com a posse da Goles. Agora Dimitrov. O batedor irlandês Kigley levantou com violência o bastão contra um balaço que passava e arremessou com toda a força contra Krum, que não se abaixou com suficiente rapidez. O balaço atingiu-o em cheio, bem no rosto. Ouviu-se um lamento ensurdecedor da multidão. O nariz de Krum parecia quebrado, saía sangue para todo lado, mas Hassan Mustafa não apitou. Distraíra-se, e Harry não podia culpá-lo. Uma das velas atirara uma mão cheia de fogo e incendiara a cauda da vassoura do juiz. Eita. Harry queria que alguém percebesse que Krum estava ferido, embora estivesse torcendo pela Irlanda. Krum era o jogador mais fascinante em campo. Rony obviamente sentia o mesmo. Tempo! Ah, anda, ele não pode jogar assim, olha só pra ele. Olha o Lynch, berrou Harry. O apanhador irlandês repentinamente mergulhara e Harry teve certeza de que aquilo não era uma finta de Wronski. Era pra valer. Ele viu o pomo, berrou Harry, ele viu, olha lá ele correndo. Metade da multidão parecia ter compreendido o que estava acontecendo. A torcida irlandesa se levantou com uma grande onda verde, animando o apanhador, mas Krum voava na esteira dele. Como conseguia enxergar aonde ia, Harry não fazia ideia. Gotas de sangue voavam pelo ar à sua passagem. Mas ele emparelhava com Lynch agora e os dois disparavam em direção ao chão. Eles vão bater, esganiçou Hermione. Não vão, berrou Rony. O Lynch vai, gritou Harry, e tinha razão. Pela segunda vez, Lynch bateu no chão com um tremendo impacto e foi imediatamente pisoteado por uma horda de vilas raivosas. O pomo, onde é que tá o pomo? Berrou Carlinhos mais adiante na fila. Ele pegou, Krum pegou, terminou o jogo, gritou Harry. Krum, as vestes vermelhas, tingidas com sangue que escorrera do seu nariz, tornava a levantar voo suavemente, o punho erguido lá no alto, um brilho de ouro na mão. O placar piscou por cima da multidão. Bulgária 160, Irlanda 170, mas os torcedores não pareciam ter percebido o que acontecera. Então, lentamente, como se um grande jumbo começasse a aquecer as turbinas, o rugido da torcida da Irlanda foi se avolumando e explodiu em urros de alegria. Vence a Irlanda! Gritou Bagman, que, como os irlandeses, parecia estar espantado com o inesperado desfecho da partida.
Krum captura o pomo, mas vence a Irlanda. Deus do céu, acho que nenhum de nós esperava uma coisa dessas. Espera aí, tem uma pessoa que esperava, se vocês bem lembram. Fred e George Weasley apostaram todo o dinheiro que eles tinham guardado durante todo o verão que a Irlanda ia ganhar, mas Krum ia pegar o pomo. Eles acertaram e ganharam. Olha só, imagina. Para que foi que ele agarrou o pombo? Berrou Rony ao mesmo tempo que continuava a pular, aplaudindo com as mãos no alto. Ele encerrou a partida quando a Irlanda estava 170 pontos à frente, o idiota. Ele sabia que o time não ia conseguir se recuperar, respondeu Harry aos gritos, tentando se sobrepor à zoeira geral e aplaudindo com estrépito. Os artilheiros irlandeses eram bons demais. Ele queria encerrar a partida nos termos dele. Foi só. Ele foi valente, não foi? Comentou Hermione, esticando-se à frente para ver Krum pousar e um enxame de medibruxos abrir caminho à força entre os briguentes leprechauns e as vilas que brigavam para chegar ao apanhador. Ele está pavoroso. Harry tornou a levar o onióculo aos olhos. Era difícil ver o que estava acontecendo lá embaixo, porque os leprechauns sobrevoavam o campo felizes e em grande velocidade, mas ele conseguiu divisar Krum, rodeado por medibruxos. Parecia mais carrancudo do que nunca e se recusava a deixar que o limpassem. Seus colegas de time o rodeavam, sacudindo a cabeça arrasados. Um pouco adiante, os jogadores irlandeses dançavam felizes sob a chuva de ouro que seus mascotes faziam cair. Bandeiras se agitavam pelo estádio. O hino nacional irlandês tocava altíssimo por todo lado. As vilas revertiam a beleza de sempre, mas pareciam desanimadas e infelizes. Bom, brigamos valentemente, disse uma voz triste atrás de Harry. Ele se virou para olhar. Era o ministro da magia búlgaro. O senhor fala a nossa língua? Exclamou Fudge indignado. E vem me obrigando a falar por mímico o dia inteiro. Oh, foi muito engraçado, disse o ministro búlgaro, encolhendo os ombros. E enquanto o time irlandês dá a volta olímpica, ladeado pelos mascotes, a Copa Mundial de Quadribol está sendo levada para o camarote de honra, berrou Bagman. A visão de Harry foi repentinamente ofuscada por uma luz branca. O camarote de honra foi magicamente iluminado para que todos os espectadores nas arquibancadas pudessem ver o seu interior. Apertando os olhos na direção da porta, ele viu 2 bruxos ofegantes entrarem no camarote com uma imensa taça de ouro, que foi entregue a Cornélio Fudge, ainda muito aborrecido por ter passado o dia falando com as mãos à toa. Vamos aplaudir com vontade os galantes perdedores. Bulgária! Gritou Bagman. E pelas escadas entraram os 7 jogadores derrotados. A multidão aplaudiu, manifestando seu apreço. Harry viu milhares e milhares de lentes de onióculos faiscarem e lampejarem em sua direção. Um a um, os búlgaros se acomodaram nas filas de cadeiras do camarote, e Bagman chamou-os nome por nome para apertarem a mão de seu ministro e depois a de Fudge. Krum, que foi o último da fila, estava com uma aparência medonha. Seus olhos negros se destacavam espetacularmente no rosto ensanguentado. Continuava a segurar o pomo. Harry reparou que ele parecia muito menos coordenado em terra. Andava com os pés meio para fora e seus ombros eram visivelmente caídos. Mas quando o nome de Krum foi anunciado, o estádio inteiro lhe deu uma ovação de rachar os tímpanos. Depois foi a vez do time irlandês. Aidan Lynch veio amparado por Moran e Connolly. A segunda colisão parecia tê-lo atordoado e seus olhos pareciam estranhamente fora de foco, mas ele sorriu com alegria quando Troy e Kigley ergueram a copa no ar e a multidão embaixo fez ouvir sua aprovação. As mãos de Harry estavam insensíveis de tanto aplaudir. Finalmente, quando o time irlandês deixou o camarote para dar mais uma volta olímpica montado nas vassouras, Aidan Lynch na garupa de Connolly, agarrado à sua cintura e ainda sorrindo abobalhado, Bagman apontou a varinha para a própria garganta e murmurou: quietos! Eles vão comentar isso durante anos, disse ele rouco. Uma reviravolta realmente inesperada essa. Pena que não pudesse ter durado mais. Ah, sim, devo a vocês. Quanto? Pois Fred e George tinham acabado de saltar por cima de suas cadeiras e estavam parados diante de Ludo Bagman com enormes sorrisos nos rostos e as mãos estendidas. Capítulo 9. A Marca Negra. Não conte a sua mãe que andou apostando, implorou o Sr. Weasley a Fred e George quando juntos desciam lentamente as escadas forradas com carpete púrpura. Não se preocupe, papai, disse Fred feliz. Temos grandes planos para esse dinheiro. Não queremos que ele seja confiscado. Por um instante pareceu que o Sr. Weasley ia perguntar que grandes planos eram aqueles. Mas em seguida, pensando melhor, decidiu que não queria saber. Logo eles foram engolfados pela multidão que saía do estádio e regressava aos acampamentos.
O ar da noite trazia aos seus ouvidos cantorias desafinadas quando retomavam um caminho iluminado por lanternas. Os leprechauns continuavam a sobrevoar a área em alta velocidade, rindo, tagarelando, sacudindo as lanternas. Quando os garotos chegaram finalmente às barracas, ninguém estava com vontade de dormir. E dado o nível da barulheira a toda a volta, o Sr. Weasley concordou que podiam tomar juntos uma última xícara de chocolate antes de se deitar. Logo estavam discutindo prazerosamente a partida. O Sr. Weasley se deixou envolver por Carlinhos em uma polêmica sobre o jogo bruto. E somente quando Gina caiu no sono em cima da mesinha e derramou chocolate quente pelo chão, que o pai deu um basta nas retrospectivas verbais e insistiu que todos fossem se deitar. Hermione e Gina se transferiram para a barraca vizinha. E Harry e os Weasley vestiram os pijamas e subiram nos beliches. Do outro lado do acampamento, eles ainda ouviam muita cantoria e uma batida que ecoava estranhamente. Ah, fico feliz de não estar de serviço, murmurou o Sr. Weasley, cheio de sono. Eu não iria gostar nem um pouco de ter que dizer aos irlandeses que eles precisam parar de comemorar. Harry, que ocupava a cama superior do beliche de Rony, ficou olhando para o teto de lona da barraca, observando o brilho ocasional das lanternas dos leprechauns, que sobrevoavam o acampamento e visualizando alguns dos lances mais espetaculares de Krum. Estava doido para tornar a montar sua Firebolt e experimentar a finta de Wronski. Por alguma razão, Olivia Wood jamais conseguira transmitir como era aquele lance com os seus diagramas complicados. Harry se viu usando vestes com seu nome nas costas e imaginou a sensação de ouvir uma multidão de 100.000 pessoas berrando enquanto a voz de Ludo Bagman ecoava pelo estádio. Com vocês, Potter! Harry jamais chegou a saber se adormecera ou não. Seus devaneios de voar como Krum talvez tivessem se transformado em sonhos de verdade. Só sabia que, de repente, ouviu o Sr. Weasley gritar: Levantem! Rony, Harry, vamos logo! Levantem! É urgente! Harry se levantou depressa e seu cocuruto bateu na lona do teto. Que foi? Perguntou. Vagamente ele percebeu que alguma coisa não estava bem. O barulho no acampamento tinha mudado. A cantoria parara. Ele ouvia gritos e um tropel de gente correndo. Harry desceu do beliche e apanhou suas roupas, mas o Sr. Weasley, que vestira a jeans por cima do pijama, falou: Não temos tempo, Harry. Apanha uma jaqueta e saia, depressa. Harry obedeceu e saiu correndo da barraca, com Rony nos seus calcanhares. À luz das poucas fogueiras que ainda ardiam, viu gente correndo para a floresta, fugindo de alguma coisa que avançava pelo acampamento em sua direção. Alguma coisa que emitia estranhos lampejos e ruídos que lembravam tiros. Caçoadas em voz alta, risadas e berros de bêbado se aproximavam, depois uma forte explosão de luz verde que iluminou a cena. Um grupo compacto de bruxas que se moviam ao mesmo tempo e apontavam as varinhas para o alto vinha marchando pelo acampamento. Harry apertou os olhos para enxergá-los. Não pareciam ter rostos. Então ele percebeu que tinham as cabeças encapuzadas e os rostos mascarados. No alto, pairando sobre eles no ar, 4 figuras se debatiam, forçadas a assumir formas grotescas. Era como se os bruxos mascarados no chão fossem titereiros e as pessoas no alto marionetes movidas por cordões invisíveis que subiam das varinhas erguidas. 2 das figuras eram muito pequenas. Mais bruxos foram se reunindo ao grupo que marchava, riam e apontavam para os corpos no ar. Barracas se fechavam e desabavam à medida que a multidão engrossava. 1 ou 2 vezes Harry viu um bruxo explodir uma barraca com a varinha para desimpedir o caminho. Outras tantas pegaram fogo, a gritaria foi se avolumando. As pessoas no ar foram repentinamente iluminadas ao passarem sobre uma barraca em chamas, e Harry reconheceu uma delas, o Sr. Roberts, o gerente do acampamento. As outras 3, pelo jeito, deviam ser sua mulher e seus filhos. Um dos arruaceiros virou a Sra. Roberts de cabeça para baixo com a varinha. A camisola dela caiu, deixando à mostra suas enormes calças. Ela tentava se cobrir enquanto a multidão embaixo dava guinchos e vaias de alegria. Que coisa doentia, murmurou Rony, observando a menor das criaturas trouxas que começara a rodopiar feito um peão, quase 20 metros acima do chão, a cabeça sacudindo molemente de um lado para o outro. Que coisa realmente doentia! Hermione e Gina vieram correndo ao encontro dos garotos, vestindo casacos por cima das camisolas, seguidas de perto pelo Sr. Weasley. No mesmo momento, Gui, Carlinhos e Percy saíram da barraca dos garotos, inteiramente vestidos, com as mangas enroladas e as varinhas em punho. Vamos ajudar o pessoal do ministério, gritou o Sr. Weasley para ser ouvido com aquele barulho, enrolando as próprias mangas. Vocês vão para a floresta e fiquem juntos. Irei apanhá-los quando resolvermos este problema aqui. Gui, Carlinhos e Percy já estavam correndo em direção aos baderneiros que se aproximavam. O Sr. Weasley saiu depressa atrás dos filhos. Bruxos do ministério convergiam de todas as direções para o foco do problema. A multidão sob a família Robert se aproximava sempre mais.
Anda, disse Fred, agarrando a mão de Ginny e começando a puxá-la para a floresta. Harry, Rony, Hermione e George os acompanharam. Todos olharam para trás ao alcançarem as árvores. Os manifestantes sob a família Roberts eram mais numerosos que nunca. Os garotos viram os bruxos do ministério tentando chegar aos bruxos encapuzados no centro, mas encontravam grande dificuldade. Aparentemente, estavam com medo de executar algum feitiço que pudesse fazer a família Roberts despencar. As lanternas coloridas que antes iluminavam o caminho para o estádio tinham sido apagadas. Vultos escuros andavam perdidos entre as árvores. Crianças choravam, ecoavam gritos ansiosos e vozes cheias de pânico por todo lado no ar frio da noite. Harry se sentiu empurrado para cá e para lá por pessoas cujos rostos ele não conseguia distinguir. Eles ouviram Rony dar um berro de dor. — Que aconteceu? Perguntou Hermione ansiosa, parando tão abruptamente que Harry quase deu um encontrão nela. — Rony, onde é que você está? Ah, mas que burrice! Lumos! Ele iluminou a varinha e apontou o fino feixe de luz para o caminho. Rony estava esparramado no chão. — Tropecei numa raiz de árvore, disse ele, aborrecido, pondo-se de pé. — Ora, com pés desse tamanho é difícil não tropeçar, disse uma voz arrastada às costas dele. Harry, Rony e Hermione se viraram rapidamente. Draco Malfoy estava parado sozinho perto deles, encostado a uma árvore, numa atitude de total descontração. Os braços cruzados, parecia ter estado a contemplar a cena no acampamento por uma abertura entre as árvores. Rony disse ao Malfoy que fosse fazer uma coisa que Harry sabia que o amigo jamais teria se atrevido a dizer na frente da Sra. Weasley. Olha a boca suja, Weasley, disse Malfoy, seus olhos claros reluzindo. Não é melhor você se apressar agora? Não quer que descubram sua amiga, não é? Ele indicou Hermione com a cabeça e neste instante ouviu-se no acampamento uma explosão como a de uma bomba, e um relâmpago verde iluminou momentaneamente as árvores à volta deles. — O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Hermione em tom de desafio. Granger, eles estão caçando trouxas, disse Malfoy. Você vai querer mostrar suas calcinhas no ar? Porque se quiser, fique por aqui mesmo. Eles estão vindo nessa direção, e todos vamos dar boas gargalhadas. Hermione é bruxa, rosnou Harry. Faça como quiser, Potter, disse Malfoy sorrindo maliciosamente. Se você acha que eles não são capazes de identificar um sangue ruim, fique onde está. Você é que devia olhar sua boca suja, gritou Rony. Todos os presentes sabiam que sangue ruim era uma palavra muito ofensiva a uma bruxa ou bruxo de pais trouxas. Deixa pra lá, Rony, disse Hermione depressa, agarrando o amigo pelo braço para contê-lo, quando ele fez menção de avançar em Malfoy. Ouviu-se uma estampida do outro lado das árvores, mais alto do que qualquer dos anteriores. Várias pessoas que estavam próximas gritaram. Malfoy deu um risinho abafado. Eles se assustam à toa, não é? Disse com a fala mole. Imagino que papai disse a vocês para se esconderem. O que é que ele está fazendo? Tentando salvar os trouxas? Onde estão os seus pais? Perguntou Harry, a raiva crescendo. Lá no acampamento usando máscaras, é isso? Malfoy virou o rosto para Harry, ainda sorrindo. Ora, se eles estivessem, eu não iria dizer a você, não é mesmo, Potter? Ah, anda, gente, disse Hermione com um olhar de repugnância para Malfoy. Vamos procurar os outros. Fica com essa cabeçorra lanzuda baixada, Granger, caçoou Malfoy. Anda, gente, repetiu Hermione e puxou Harry e Rony de volta ao caminho. Aposto qualquer coisa como o pai dele é um dos mascarados, disse Rony indignado. Bem, com um pouco de sorte, o ministério vai agarrá-lo, disse Hermione com veemência. Ah, não dá para acreditar. Onde foi que os outros se meteram? Fred, George e Gina não estavam em nenhum lugar à vista, embora o caminho estivesse apinhado de pessoas, todas espiando nervosamente a confusão no acampamento por cima dos ombros. Um grupo de adolescentes de pijamas discutia em altos brados, um pouco adiante no caminho. Quando viram Harry, Rony e Hermione, uma garota de cabelos espessos e crespos se virou e disse depressa. Então, né? Aí tá escrito em francês. Só que eu não sei ler francês, mas vamos tentar. Oh, est Madame Maxime? Nós lá vamos perdu. O quê? Perguntou Rony. Ah, a menina que falara deu as costas para ele e quando os garotos continuaram andando, ouviram-na dizer claramente. Hogwarts! Bilbatons, murmurou Hermione. Como disse, falou Harry. Devem estudar na Bilbatons, esclareceu Hermione. Você sabe, a Academia de Magia Bilbatons. Li sobre ela em uma avaliação da educação em magia na Europa. Ah, sei, certo, disse Harry. Fred e George não podem ter ido tão longe assim, comentou Rony, puxando a varinha do bolso, acendendo-a como fizera Hermione e esquadrinhando o caminho. Harry enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta à procura da própria varinha, mas não estava lá. A única coisa que encontrou foi o seu onióculo. Ah, não, eu não acredito. Perdi minha varinha. Tá brincando. Rony e Hermione ergueram bem as varinhas para projetar seus finos raios de luz mais à frente no caminho.
Harry olhou para todo lado, mas a varinha não estava visível em lugar algum. Talvez tenha ficado na barraca, disse Rony. Talvez tenha caído do seu bolso quando você estava correndo, sugeriu Hermione ansiosa. É, falou Harry, talvez. Em geral, ele a carregava o tempo todo quando estava no mundo dos bruxos. E vendo-se sem a varinha no meio de uma confusão daquela, sentiu-se extremamente vulnerável. Um rumorejar fez os três se sobressaltarem. Wink, a elfa doméstica, estava tentando sair de uma moita de arbustos ali perto. Movia-se de um jeito esquisitíssimo, com visível dificuldade. Era como se alguém invisível estivesse tentando segurá-la. Tem bruxos malvados aqui, guinchou ela nervosa ao se curvar para a frente e se esforçar para correr. Gente voando lá no alto. Wink está saindo do caminho. E desapareceu entre as árvores do outro lado da via, ofegando e guinchando enquanto lutava com a força que a retinha. O que é que há com ela? Perguntou Rony, acompanhando-a com um olhar curioso. Por que ela não consegue correr direito? Após como não pediu permissão para se esconder, disse Harry, estava se lembrando de Dobby todas as vezes que tentava fazer alguma coisa que os Malfoy não gostariam. Era forçado a bater em si mesmo. Sabem, os elfos domésticos têm uma vida duríssima, disse Hermione indignada. É escravidão. Isso que é. Aquele Sr. Crouch fez Wink subir até o topo do estádio e ela estava aterrorizada e enfeitiçou ela dessa maneira para que nem possa correr quando eles começam a pisotear barracas. Por que ninguém faz nada para acabar com uma situação dessas? Ué, os elfos são felizes, não são? Admirou-se Rony. Você ouviu a Wink durante a partida. Elfos domésticos não devem se divertir. É disso que ela gosta, que mandem nela. É gente como você, Rony, começou Hermione com veemência, que sustenta sistemas podres e injustos só porque são preguiçosos demais para... Um novo estrondo ecoou na orla da floresta. Vamos continuar andando, vamos? Disse Rony, e Harry o ouviu olhar irritado para Hermione. Talvez fosse verdade o que Malfoy dissera. Talvez Hermione estivesse em maior perigo do que eles. E começaram a andar. Harry ainda revistando os bolsos, embora soubesse que a varinha não estava ali. Os garotos seguiram o caminho que se aprofundava na floresta, atentos para avistarem Fred, George e Gina. Passaram por um grupo de doentes que davam gargalhadas à vista de um saco de ouro que, sem dúvida, deviam ter ganhado apostando na partida, e que pareciam imperturbáveis diante da confusão no acampamento. Mais adiante, depararam com um trecho iluminado por uma luz prateada, e quando espiaram entre as árvores, viram 3 vilas altas e belas paradas em uma clareira cercada por um bando de jovens bruxos barulhentos, todos falando em altos brados. Ganham 100 sacos de galeões por ano, gritava um. Mato dragões para a comissão para a eliminação de criaturas perigosas. Mata nada, berrou seu amigo. Você lava pratos no caldeirão furado. Mas eu sou caçador de vampiros, já matei uns 90 até agora. Um terceiro bruxo, cujas espinhas eram visíveis até a luz fraca e prateada das vilas, entrou nesse instante na conversa. Eu estou às vésperas de me tornar o ministro da magia mais novo de todos os tempos. Harry deu risadinhas abafadas. Reconheceu o bruxo espinhento. O nome dele era Stanislaw Shumpike, e era, na realidade, condutor do noitebus andante. Ele se virou para dizer isso a Rony. Mas o rosto do amigo se afrouxara estranhamente. No segundo seguinte, Rony estava gritando. Eu já disse a vocês que inventei uma vassoura que pode chegar a Júpiter? Francamente, tornou a exclamar Hermione, e ela e Harry agarraram Rony pelos braços com firmeza, viraram-no e saíram andando com ele. Quando a algazarra das velas com seus admiradores se tornou completamente inaudível, os três já estavam no coração da floresta. Pareciam estar sozinhos agora. Tudo estava muito quieto. Harry espiou para os lados. Acho que podemos esperar aqui, sabe? Dá para ouvir uma pessoa chegando a mais de 1 quilômetro. Nem bem ele dissera essas palavras, Ludo Bagman saiu de trás de uma árvore pouco adiante. Mesmo à luz fraca das 2 varinhas, Harry viu que uma grande mudança se operara em Bagman. Ele já não parecia displicente e rosado, não havia mais elasticidade em seu andar. Parecia muito pálido e cansado. Quem está aí? Perguntou o bruxo piscando os olhos, tentando distinguir os rostos dos garotos. O que é que vocês estão fazendo aqui sozinhos? Eles se entreolharam surpresos. Bem, está acontecendo um tumulto, disse Rony. Bagman arregalou os olhos para ele. Que? No acampamento, umas pessoas agarraram uma família de trouxas. Bagman praguejou em voz alta. Desgraçados! Ele pareceu ficar muito perturbado e, sem dizer mais nada, desaparatou com um pequeno estalo. Não anda muito bem informado o Sr. Bagman, não é? Comentou Hermione franzindo a testa. Mas ele foi um grande batedor, disse Rony, e adiantando-se aos amigos, rumou para uma pequena clareira e se sentou em um trecho de grama seca ao pé de uma árvore. Os Wimborne Wasps foram campeões 3 vezes seguidas quando ele fazia parte do time. Tirou então a pequena estátua de Krum do bolso, colocou-a no chão e ficou por instantes observando-a andar.
igualzinho ao cão verdadeiro. O modelo andava com os pés para fora e tinha os ombros caídos, bem menos impressionante andando feito pato do que montado na vassoura. Harry escutou com atenção se vinha algum barulho do acampamento. Tudo parecia silencioso. Talvez o tumulto tivesse acabado. Espero que os outros estejam bem, disse Hermione depois de algum tempo. Estão, disse Rony. Imagine se o seu pai apanhar Lúcio Malfoy, disse Harry, sentando-se ao lado de Rony para observar a estatueta de Krum, andando por cima das folhas secas. Ele vive dizendo que gostaria de ter alguma coisa contra o Malfoy. Isso ia apagar aquele risinho na cara do nosso amigo Draco. Ah, ia, disse Rony. Mas... e os coitados daqueles trouxas, lamentou Hermione nervosa. E se não conseguirem trazer eles de volta ao chão? Vão conseguir, Rony tranquilizou a amiga. Vão arranjar um jeito. Mas é uma loucura fazer uma coisa daquelas com o Ministério da Magia em peso aqui hoje. Quero dizer, como é que eles esperam se safar? Vocês acham que eles andaram bebendo ou só... Mas Hermione parou de falar abruptamente e espiou por cima do ombro. Harry e Rony também se viraram depressa. Parecia que alguém estava cambaleando em direção à clareira em que se encontravam. Eles esperaram, prestando atenção aos ruídos dos passos desiguais por trás das árvores escuras. Mas os passos pararam repentinamente. Alô? Chamou Harry. Silêncio. Harry se levantou e espiou atrás da árvore. Estava escuro para ver muito longe, mas ele sentia que havia alguém logo além de seu campo de visão. Quem está aí? Perguntou. E então, sem aviso, o silêncio foi rompido por uma voz diferente de todas que tinha ouvido antes. E ela não soltou um grito, mas algo que lembrava um feitiço. Mars Murdry. E uma coisa enorme, verde e brilhante, irrompeu do lugar escuro que os olhos de Harry se esforçaram para penetrar, e voou para o topo das árvores e para o céu. Exclamou Rony, ficando em pé de um salto e arregalando os olhos para a coisa que aparecera. Por uma fração de segundo, Harry pensou que fosse outra formação de doentes irlandeses. Depois percebeu que era um crânio colossal, aparentemente composto por estrelas de esmeralda e uma cobra saindo da boca como uma língua. Enquanto olhavam, o crânio foi subindo cada vez mais alto, envolto em uma névoa de fumaça esverdeada, recortando-se contra o céu noturno como uma nova constelação. De repente, toda a floresta ao redor deles explodiu em gritos. Harry não entendeu o motivo, mas o único possível era a súbita aparição do crânio, que agora estava alto o suficiente para iluminar toda a floresta, como um letreiro macabro de neon. Ele esquadrinhou a escuridão à procura da pessoa que conjurara o crânio, mas não conseguiu ver ninguém. Quem está aí? Chamou ele mais uma vez. Harry, vamos, anda! Hermione agarrou-o pelas costas da jaqueta e puxou-o para trás. O que foi? Perguntou Harry, espantado de ver a cara da amiga tão branca e aterrorizada. É a marca negra, Harry, gemeu Hermione, puxando com toda a força que podia. O sinal de você sabe quem. Ai, calma aí, gente. Vamos beber um pouquinho de água. E agora a gente continua. Do Voldemort? Harry, anda logo! Harry se virou. Rony estava recolhendo depressa a miniatura de Krum. Os três começaram a atravessar a clareira, mas antes que conseguissem dar mais de 100 passos, uma série de estalos anunciaram a chegada de 20 bruxos, saídos do nada, a toda a volta. Harry se virou e, numa fração de segundo, registrou um fato. Cada um dos bruxos puxara a varinha, e cada varinha estava apontada para ele. Rony e Hermione, sem parar para pensar, berrou. Abaixa! Ele agarrou os dois amigos e puxou-os para o chão. Estupefaça! Berraram 20 vozes, desencadeando uma série de lampejos. E Harry sentiu seus cabelos ondularem como se um vento poderoso tivesse varrido a clareira. Ao erguer a cabeça centímetrozinho, ele viu jorros de luz flamejante saírem das varinhas dos bruxos e sobrevoarem seus corpos, entrecruzando-se e ricocheteando nos troncos das árvores, saltando para a escuridão. Parem! Berrou uma voz que ele reconheceu. Parem! É o meu filho! Os cabelos de Harry pararam de voar para todos os lados. Ele levantou a cabeça mais um pouquinho. O bruxo diante dele baixara a varinha. O garoto rolou o corpo e viu o Sr. Weasley vindo em direção ao ajuntamento, com uma expressão aterrorizada no rosto. Rony, Harry, sua voz tremia. Hermione, vocês estão bem? Saia do caminho, Arthur, disse uma voz fria e ríspida. Era o Sr. Crouch. Ele e os outros bruxos do ministério fechavam um cerco em torno dos garotos. Harry levantou-se para encará-los. O rosto do Sr. Crouch estava tenso de cólera.
Qual de vocês fez aquilo? Perguntou aborrecido, seus olhos penetrantes indo de um garoto para o outro. Qual de vocês conjurou a marca negra? Nós não conjuramos aquilo, respondeu Harry apontando o crânio. Nós não conjuramos nada, disse Rony, que esfregava o cotovelo e olhava cheio de indignação para o pai. Por que vocês quiseram nos atacar? Não minta, senhor, gritou o Sr. Crouch. Sua varinha continuava apontada diretamente para Rony, e seus olhos saltavam das órbitas, parecia um tantinho maluco. Vocês foram encontrados na cena do crime. Bartô, murmurou uma bruxa trajando um longo penhoar de lã. Eles são meninos, Bartô. Nunca teriam capacidade para... De onde saiu a marca? Respondam vocês três, mandou o Sr. Weasley depressa. Dali, respondeu Hermione trêmula, apontando para o ponto em que tinham ouvido a voz. Havia alguém atrás das árvores. Gritou umas palavras, uma fórmula mágica. Ah, havia gente parada ali, é mesmo? Disse o Sr. Crouch, virando seus olhos saltados para Hermione, a incredulidade estampada por todo o rosto. Disseram uma fórmula mágica, não foi? A senhorita parece muito bem informada sobre as palavras que conjuram a marca, senhorita. Mas nenhum dos bruxos do ministério, exceto o Sr. Crouch, achou que nem remotamente provável que Harry, Rony e Hermione tivessem conjurado o crânio. Muito ao contrário, ao ouvirem as palavras de Hermione, voltaram a erguer e apontar as varinhas na direção que ela indicara, procurando ver entre as árvores escuras. Tarde demais, disse a bruxa de penhoar de lã, sacudindo a cabeça. Já devem ter desaparatado. Acho que não, disse um bruxo com uma barba curta e castanha. Era Amos Diggory, o pai de Cedrico. Os nossos raios passaram direto por aquelas árvores. Há uma boa chance de os termos atingido. Amos, cuidado, disseram alguns bruxos em tom de alerta, quando o Sr. Diggory aprumou os ombros, ergueu a varinha, atravessou a clareira e desapareceu na escuridão. Hermione observou-o sumir, levando as mãos à boca. Alguns segundos depois, eles ouviram o Sr. Diggory gritar. Acertamos sim, tem alguém aqui, inconsciente. Mas caramba! Você pegou alguém? Gritou o Sr. Crouch, parecendo muitíssimo incrédulo. Quem? Quem é? Eles ouviram gravetos se partirem, folhas farfalharem e, por fim, passos quando o Sr. Diggory reapareceu por trás das árvores. Trazia uma figura minúscula e inerte nos braços. Harry reconheceu a toalha de chá na mesma hora. Era Winky. O Sr. Crouch não se mexeu nem falou enquanto o Sr. Diggory depositava o elfo do Sr. Crouch no chão aos seus pés. Todos os bruxos do ministério se viraram para o Sr. Crouch. Durante alguns segundos, o bruxo permaneceu paralisado, os olhos ardendo no rosto branco, olhando para Winky. Então, ela pareceu voltar à vida. Isto não pode ser, disse ele aos arrancos. Não! Contornou rápido o Sr. Diggory e saiu em direção ao lugar em que o bruxo encontrara Winky. Não adianta, Sr. Crouch, gritou Diggory para ele. Não há mais ninguém aí. Mas o Sr. Crouch não parecia disposto a aceitar sua palavra. Eles o ouviram andar por todo lado, mas folhas rumorejaram ao serem afastadas para os lados na busca. Meio embaraçoso, disse o Sr. Diggory sombriamente, contemplando o corpo inconsciente de Winky. O elfo doméstico de Bartô Crouch, quero dizer. Pode parar, Amos, disse o Sr. Weasley baixinho. Você não acredita seriamente que foi o elfo. A marca negra é um sinal de bruxa, exige uma varinha. É, disse o Sr. Diggory. E havia uma varinha. Que? Exclamou o Sr. Weasley. Olha aqui. O Sr. Diggory ergueu uma varinha e mostrou-a ao Sr. Weasley. Estava na mão dela. Então, para começar, violação da cláusula 3 do Código para uso de varinhas. Nenhuma criatura não humana tem permissão para portar ou usar uma varinha. Nesse instante, ouviu-se mais um estalo e Ludo Bagman aparatou bem ao lado do Sr. Weasley, parecendo sem fôlego e desorientado. Ele girou no mesmo lugar, com os olhos cravados no crânio verde esmeralda no céu. A marca negra, ofegou ele, quase pisoteando Winky ao se virar, intrigado para os colegas. Quem fez isso? Vocês apanharam quem fez? Bartô, o que é que está acontecendo? O Sr. Crouch voltara de mãos vazias. Seu rosto continuava branco, como o de um fantasma, e torcia tanto o bigode em escovinha quanto as mãos. Onde é que você andou, Bartô? Perguntou Bagman. Por que é que você não assistiu à partida? E o seu elfo ficou guardando uma cadeira para você. Gárgulas vorazes. Bagman acabara de notar Winky cair a seus pés. Que foi que aconteceu com ela? Estive ocupado, Ludo, disse o Sr. Crouch, ainda falando aos arrancos como antes, e mal movendo os lábios. E o meu elfo foi estuporado. Estuporado? Por gente nossa, você quer dizer? Mas por quê? De repente, o rosto redondo e reluzente de Bagman revelou ter compreendido. Ele ergueu os olhos para o crânio, baixou-os para Winky e, em seguida, ergueu-os para o Sr. Crouch. Não, exclamou ele. Winky? Conjurou a marca negra? Ela não saberia fazer isso. Para começar, precisaria de uma varinha. E tinha uma, disse o Sr. Diggory. Encontrei-a segurando uma, Ludo. Se o senhor não se opõe, Sr. Crouch, acho que devíamos ouvir o que ela tem a dizer em sua defesa. Crouch não deu sinal de ter ouvido o Sr. Diggory, mas este pareceu tomar o silêncio do outro por concordância.
Ergueu a varinha e, apontando-a para Wink, disse: Enervate. Wink mexeu-se fracamente. Seus grandes olhos castanhos se abriram, e ela piscou várias vezes de um jeito meio abobado. Observada pelos bruxos em silêncio, ergueu o tronco aos poucos e se sentou. Avistou então os pés do Sr. Diggory e, lentamente, tremulamente, ergueu os olhos para fixar seu rosto. Então, mais lentamente ainda, olhou para o céu. Harry viu o crânio flutuante refletir-se 2 vezes em seus enormes olhos vidrados. Ela soltou uma exclamação, olhou a clareira em volta agitada e rompeu em soluços aterrorizados. Elfo, disse o Sr. Diggory severamente. Você sabe quem eu sou? Sou do Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Wink começou a se balançar no chão, para frente e para trás, a respiração saindo em fortes arquejos. Harry teve que se lembrar de Dobby em seus momentos de aterrorizada desobediência. Como você está vendo, elfo, a marca negra foi conjurada aqui há alguns instantes, disse o bruxo. E você foi descoberta pouco depois, logo embaixo dela. Sua explicação, por favor. Eu não estou fazendo isso, meu senhor, disse Wink ofegou. Eu não estou sabendo, meu senhor. Você foi encontrada com uma varinha na mão, vociferou o Sr. Diggory, brandindo a varinha diante dela. E quando a varinha refletiu a luz verde vinda do crânio no alto, que inundava a clareira, Harry a reconheceu. Ei, é minha, disse. Todos na clareira olharam para o garoto. Perdão, disse o Sr. Diggory incrédulo. É a minha varinha, repetiu Harry. Deixei-a cair. Deixou-a cair, repetiu o bruxo incrédulo. Isso é uma confissão? Você se desfez dela depois de conjurar a marca? Amos, lembre-se de com quem está falando, disse o Sr. Weasley, muito zangado. Acha provável que Harry Potter conjure a marca negra? Claro que não, murmurou o Sr. Diggory. Desculpem, me empolguei. Em todo caso, não a deixei cair lá, disse Harry, indicando com o polegar as árvores debaixo do crânio. Dei por falta dela logo depois que entramos na floresta. Então, disse o Sr. Diggory, seu olhar endurecendo ao se virar novamente para Wink, que se encolhia aos seus pés. Você encontrou a varinha, não foi, elfo? E você a apanhou e pensou em se divertir com ela, é isso? Eu não estava fazendo mágica com ela, meu senhor, guinchou Wink, as lágrimas correndo pelos lados do nariz achatado e grande. Eu estava só apanhando ela, meu senhor. Eu não estava fazendo a marca negra, meu senhor. Eu não sei fazer. Não foi ela, afirmou Hermione. Ela parecia muito nervosa, dizendo o que pensava diante de todos aqueles bruxos do ministério, mas ainda assim decidida. Wink tem uma vozinha esganiçada, e a voz que ouvimos dizer a fórmula era muito mais grave. Ela olhou para os lados à procura de Harry e Rony à procura de apoio. Não parecia nada com a voz da Wink, parecia? Não, confirmou Harry sacudindo a cabeça. Decididamente não parecia a voz de elfo. Era uma voz humana, disse Rony. Bem, logo veremos, rosnou o Sr. Diggory, sem parecer se impressionar. Há uma maneira simples de descobrir o último feitiço que a varinha realizou. Você sabia, elfo? Wink estremeceu e sacudiu a cabeça freneticamente, as orelhas abanando, quando o Sr. Diggory ergueu a própria varinha e encostou-a ponta com ponta na de Harry. Prior incantato, rugiu o Sr. Diggory. Harry ouviu Hermione prender a respiração horrorizada quando um crânio com uma enorme língua de cobra surgiu no ponto em que as 2 varinhas se tocavam. Mas era uma mera sombra do crânio verde no alto. Parecia até feito de uma espessa fumaça cinzenta. O fantasma de um feitiço. Deletrius, bradou o Sr. Diggory, e o crânio difuso desapareceu, transformado em um fiapo de fumaça. Então, disse o Sr. Diggory com um tom de furioso triunfo fixando Wink, que continuava a tremer convulsivamente. Eu não estava fazendo isso, guinchou o elfo, seus olhos revirando aterrorizados. Eu não não sei fazer. Você foi apanhada com a mão na botija, elfo, fugiu o Sr. Diggory. Apanhada com a mão na varinha culpada. Amos, disse o Sr. Weasley em voz alta, pense um pouco. Pouquíssimos bruxos sabem fazer esse feitiço. Onde ela o teria aprendido? Talvez Amos esteja insinuando, disse o Sr. Crouch, a fúria reprimida em cada sílaba, que eu rotineiramente ensino meus criados a conjurarem a marca negra? Seguiu-se um silêncio profundamente desagradável. Amos Diggory pareceu horrorizado. O Sr. Crouch, de jeito nenhum. Você agora já chegou quase a denunciar as 2 pessoas nessa clareira que menos provavelmente conjurariam aquela marca, vociferou o Sr. Crouch. Harry Potter e eu. Suponho que você conheça a história do garoto, Amos. Claro, todos conhecem, murmurou o Sr. Diggory, parecendo extremamente sem graça. E espero que se lembre das muitas provas que tenho dado durante a minha longa carreira de que desprezo e detesto as artes das trevas e aqueles que a praticam. E aí, Beto, tudo bom? Não foi de graça, eu só estava seguindo as ordens da streamer. A streamer é que manda, entendeu?
O Sr. Crouch, eu nunca insinuei que o senhor tem alguma coisa a ver com isso, murmurou Amos Diggory, agora corando por baixo da barba castanha e curta. Se você acusa o meu elfo, você acusa a mim, Diggory. Onde mais ela teria aprendido a conjurar a marca? Ela poderia ter aprendido em qualquer lugar. Precisamente, Amos, disse o Sr. Weasley. Ela poderia ter aprendido em qualquer lugar. Wink, disse ele bondosamente, virando-se para o elfo, que se encolheu como se este bruxo também estivesse gritando com ela. Aí você resolve com a Ana, não é comigo. Onde foi exatamente que você encontrou a varinha de Harry? Wink estava torcendo a barra da toalha de chá com tanta violência que o pano se esfiapava entre seus dedos. Eu estava encontrando ela lá, meu senhor, murmurou ela. Lá, no meio das árvores. Está vendo, Amos, disse o Sr. Weasley. Quem quer que tenha conjurado a marca poderia ter desaparatado logo em seguida, deixando a varinha de Harry para trás. Uma ideia inteligente não ter usado a própria varinha, que poderia tê-lo denunciado. E Wink aqui teve a infelicidade de encontrar a varinha momentos depois e apanhá-la. Mas então ela deve ter estado a poucos passos do verdadeiro responsável, disse o Sr. Diggory com impaciência. Elfo, você viu alguém? Wink começou a tremer mais que nunca. Seus olhos imersos piscaram indo do Sr. Diggory para Ludo Bagman e dele para o Sr. Crouch. Eu ouvi o seu nome, Ana. Estão falando mal de você aí no chat. Wink começou a tremer mais que nunca. Seus olhos imensos piscaram indo do Sr. Diggory para o Sr. Ludo Bagman e dele para o Sr. Crouch. Então ela engoliu em seco e disse: Eu não estava vendo ninguém. Ninguém. Amos, disse o Sr. Crouch secamente. Estou muito consciente de que normalmente você iria querer levar o Wink para interrogatório no seu departamento, mas vou lhe pedir que me deixe cuidar dela. E, ó, dessa vez não foi nem eu, nem ninguém. Foi o próprio bot do negócio que colocou você em espera. O Sr. Diggory fez cara de quem não achava a sugestão muito boa, mas ficou claro para Harry que o Sr. Crouch era um funcionário tão importante no ministério que o outro não se atreveria a recusar o pedido. Pode ficar tranquilo de que ela será castigada, acrescentou o Sr. Crouch friamente. Meu senhor, gaguejou Wink, olhando para o Sr. Crouch, seus olhos rasos de lágrimas. Meu senhor, por favor. O Sr. Crouch encarou o elfo. Oh, meu Deus. Seu rosto ainda mais agressivo, cada ruga nele profundamente marcada. Não havia piedade em seu olhar. Esta noite Wink se portou de uma forma que eu não teria imaginado possível, disse ele lentamente. Eu a mandei permanecer na barraca, mandei-a permanecer ali enquanto eu ia resolver o problema, e descubro que ela me desobedeceu. Isso significa roupas. Não, berrou Wink prostrando-se aos pés do Sr. Crouch. Não, meu senhor, roupas não, roupas não. Harry sabia que a única maneira de libertar um elfo doméstico era presenteá-lo com roupas decentes. Era penoso ver como Wink se agarrava à sua toalha de chá enquanto soluçava entre os sapatos do Sr. Crouch. Mas ela estava assustada, explodiu Hermione, aborrecida, encarando o Sr. Crouch. O seu elfo tem pavor de alturas. E aqueles bruxos estavam fazendo as pessoas levitarem. O senhor não pode culpá-la por ter querido sair de perto. O Sr. Crouch deu um passo atrás, desvencilhando-se do contato com o elfo, a quem ele examinava como se fosse algo imundo e podre que contaminava seus sapatos muito bem engraxados. Não preciso de um elfo doméstico que me desobedeça, disse ele friamente, erguendo os olhos para Hermione. Não preciso de uma criada que esquece o que deve ao seu senhor e à reputação do seu senhor. Wink chorava tanto que seus soluços ecoavam pela clareira. Seguiu-se um silêncio desagradável, que foi interrompido pelo Sr. Weasley ao dizer baixinho. Bom, acho que vou levar o meu pessoal de volta à barraca, se ninguém tiver objeções a fazer. Vamos, a varinha já nos informou tudo o que pôde. Se Harry puder levá-la, por favor. O Sr. Diggory entregou a varinha a Harry e ele a embolsou. Vamos, vocês três, disse o Sr. Weasley em voz baixa, mas Hermione não parecia querer arredar pé. Seus olhos ainda miravam o elfo soluçante. Hermione, chamou o Sr. Weasley com mais urgência. Ela se virou e acompanhou Harry e Rony para fora da clareira, embrenhando-se entre as árvores. O que é que vai acontecer com Wink? Perguntou ela no instante em que deixaram a clareira. Não sei, respondeu o Sr. Weasley. O jeito como a trataram, disse Hermione furiosa, o Sr. Diggory chamando-a de elfo o tempo todo. E o Sr. Crouch, ele sabe que não foi ela.
e ainda assim vai despedir Wink. Não se importou que ela tivesse sentido medo, nem que estivesse perturbada. Era como se ela nem fosse humana. E ela não é, disse Rony. Hermione se voltou contra ele. Isso não significa que não tenha sentimentos, Rony. É repugnante o jeito. Hermione, eu concordo com você, disse o Sr. Weasley depressa, fazendo sinal para a garota continuar andando. Mas agora não é hora de discutir os direitos dos elfos. Quero voltar à barraca o mais depressa que pudermos. O que aconteceu aos outros? Nós os perdemos no escuro, disse Rony. Papai, por que todo mundo estava tão nervoso com aquele crânio? Eu explico tudo quando estivermos na barraca, prometeu ele tenso. Mas quando alcançaram a orla da floresta, depararam com um obstáculo. Havia ali uma aglomeração de bruxas e bruxos assustados, e quando viram o Sr. Weasley caminhando em sua direção, muitos foram ao seu encontro. O que é que está acontecendo na floresta? Quem conjurou aquilo? Arthur, não é ele! Claro que não é ele, disse o Sr. Weasley impaciente. Não sabemos quem foi, parece que desaparatou. Agora me deem licença, por favor, quero ir me deitar. Ele passou com Harry, Ron e Hermione pela aglomeração e voltou ao acampamento. Tudo estava silencioso agora, não havia sinal de bruxos mascarados, embora várias barracas destruídas ainda fumegassem. Carlinhos meteu a cabeça pela abertura da barraca dos garotos. Papai, o que é que está acontecendo? Perguntou ele no escuro. Fred, George e Gina já voltaram, mas os outros... Estão aqui comigo, respondeu o Sr. Weasley, se baixando para entrar na barraca. Harry, Ron e Hermione entraram atrás dele. Guy estava sentado à pequena mesa da cozinha, apertando um braço com um lençol que sangrava profusamente. Carlinhos tinha um rasgão na camisa e Percy ostentava um nariz ensanguentado. Fred, George e Gina pareciam ilesos, embora abalados. Pegou ele, papai? Perguntou Gui bruscamente. A pessoa que conjurou a marca? Não. Encontramos o elfo de Bartol Crouch segurando a varinha de Harry, mas não ficamos sabendo quem realmente conjurou a marca. Que? Exclamaram Gui, Carlinhos e Percy juntos. A varinha de Harry? Disse Fred. O elfo do Sr. Crouch? Disse Percy, parecendo estupefato. Com alguma ajuda de Harry, Ron e Hermione, o Sr. Weasley explicou o que acontecera na floresta. Quando terminaram a história, Percy encheu-se de indignação. Ora, o Sr. Crouch tem toda a razão em querer se livrar de um elfo desses, exclamou ele. Fugir desse jeito depois que ele o mandou expressamente fazer o contrário, envergonhando o dono diante de todo o ministério. Que iria parecer se ele tivesse que comparecer no departamento para regulamentação e controle? Ela não fez nada, só estava no lugar errado na hora errada, disse bruscamente Hermione a Percy, que ficou muito espantado. Hermione sempre se dera muito bem com ele, melhor até que qualquer dos outros. Hermione, um bruxo na posição do Sr. Crouch não pode se dar ao luxo de ter um elfo doméstico que endoida com uma varinha na mão, disse Percy pomposamente, recuperando-se do espanto. Ela não ficou maluca, gritou Hermione. Ela só apanhou a varinha no chão. Olha aqui, será que alguém pode explicar o que significa aquele crânio? Perguntou Rony impaciente. Não estava fazendo mal a ninguém. Por que esse escândalo todo? Eu já lhe disse, é o símbolo do você sabe quem, Rony, disse Hermione antes que mais alguém pudesse responder. Li sobre ele em Ascensão e Queda das Artes das Trevas. E não é visto há 13 anos, acrescentou o Sr. Weasley em voz baixa. É claro que as pessoas entraram em pânico. Foi quase o mesmo que rever você sabe quem. Não estou entendendo, disse Rony franzindo a testa. Quero dizer, é apenas uma forma no céu. Rony, você sabe quem e seus seguidores projetavam a marca negra no céu sempre que matavam alguém, disse o Sr. Weasley. O terror que isso inspirava, você não faz ideia, era muito criança. Mas imagine a pessoa chegar em casa e encontrar a marca negra pairando sobre ela, sabendo o que vai encontrar lá dentro. O Sr. Weasley fez uma careta. O que todos temem mais do que tudo. Houve um silêncio momentâneo. Então Guy, levantando o lençol do braço para verificar o corte, disse: Bem, não fez nenhum bem a gente essa noite. Quem quer que tenha conjurado aquilo, a marca negra, afugentou os comensais da morte no momento em que a viram. Todos desaparataram antes que chegássemos bastante próximos, para arrancar a máscara deles. Aliás, seguramos os Roberts antes que atingissem o chão. A memória deles está sendo alterada. Comensais da morte? Perguntou Harry. Que são comensais da morte? É o nome que os seguidores do Você Sabe Quem davam a si mesmos. Acho que vimos o que restou deles hoje à noite, pelo menos os que conseguiram ficar fora de Azkaban. Não podemos provar que eram eles, Guy, disse o Sr. Weasley, embora provavelmente tenham sido, acrescentou desanimado. Aposto que eram, disse Rony repentinamente. Papai, encontramos Draco Malfoy na floresta e ele praticamente nos disse que o pai dele era um dos idiotas mascarados.
E todos sabemos que os Malfoy eram íntimos de você sabe quem. Mas o que é que os seguidores de Voldemort, começou Harry, todos se encolheram. Como a maioria das pessoas no mundo dos bruxos, os Weasley sempre evitavam dizer o nome de Voldemort. Desculpem, disse Harry depressa, mas o que é que os seguidores de você sabe quem pretendiam fazer aqueles trouxas, fazendo aqueles trouxas levitar? Quero dizer, qual era o objetivo? O objetivo, disse o Sr. Weasley com uma risada desanimada. Harry, essa é a ideia que fazem de uma brincadeira. Metade das mortes de trouxas quando você sabe quem estava no poder foi feita de brincadeira. Imagino que eles tenham tomado uns drinks esta noite e não puderam resistir ao impulso de nos lembrar que um grande número deles continua em liberdade. Uma reuniãozinha simpática, terminou ele desgostoso. Mas se eles eram realmente os comensais da morte, por que desaparataram quando viram a marca negra? Perguntou Rony. Deveriam ter ficado felizes de ver a marca, não? Usa os miolos, Rony, disse Gui. Se eles eram realmente os comensais da morte, se viraram de todo jeito para não serem mandados para Azkaban quando você sabe quem perdeu o poder e contaram um monte de mentiras de que ele os forçara a matar e torturar gente, aposto como sentiriam ainda mais medo do que nós ao ver que ele estava voltando. Aposto como sentiriam ainda mais medo do que nós ao ver que ele estava voltando. Negaram que estivessem metidos com você sabe quem quando ele perdeu o poder e voltaram às suas vidinhas de sempre. Acho que o Lorde não ficaria muito satisfeito de ver essa gente, não é mesmo? Então, quem conjurou a marca negra? Disse Hermione lentamente. Estava fazendo isso para manifestar apoio ou amedrontar os comensais da morte? O seu palpite vale tanto quanto o meu, Hermione, disse o Sr. Weasley, mas vou lhe dizer uma coisa. Somente os comensais eram capazes de conjurar a marca. Eu ficaria muito surpreso se a pessoa que a conjurou não tivesse sido um dia comensal da morte, mesmo que não o seja agora. Olhem, é muito tarde, e se a sua mãe ouvir falar do que aconteceu, vai morrer de preocupação. Vamos dormir mais um pouco e depois tentar pegar um portal bem cedo para sair daqui. Harry voltou ao seu beliche com a cabeça zunindo. Sabia que devia estar se sentindo exausto. Eram quase 3 horas da manhã, mas estava completamente acordado e preocupado. Há 3 dias parecia muito mais, mas só tinham sido 3 dias. Acordara com a cicatriz ardendo, e essa noite, pela primeira vez em 13 anos, a marca de Lord Voldemort tinha aparecido no céu. O que significavam essas coisas? Ele pensou na carta que escrevera a Sirius, antes de deixar a Rua dos Alfeneiros. Será que o padrinho já a recebera? Quando iria mandar resposta? Harry ficou contemplando a lona, mas não lhe ocorreu nenhum devaneio em que voasse para ajudá-lo a adormecer, e somente muito tempo depois, quando os roncos de Carlinhos encheram a barraca, foi que o garoto finalmente adormeceu. E assim, acabou mais um capítulo de Harry Potter, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram da live assim? Que travou um pouco, mas eu vou tentar dar um jeito nisso daí. Mas eu acho que daqui em diante tudo melhora, né? Então é isso, pessoal. Um beijão para todos vocês e até amanhã.